perguntar um pouquinho como é que é a precificação de vocês, como é que vocês fazem a precificação para um projeto? Tema de terapia, é brincadeira. Não, O que não que é. vocês É têm como verdade, mas base, eu não vou assim? falar. A gente tem o cinema, eu vou falar do cinema, né? Um pouco mais, que é a área que eu, nos últimos anos, trabalho. Existe um preço de mercado para documentário, existe o preço de mercado para ficção, para publicidade, existe o preço que a gente cobra quando a gente gosta muito do projeto, o projeto não tem dinheiro, existe o preço de mercado de São Paulo e do Rio, que acabam sendo muitas vezes ainda, né, esse eixo Rio-São Paulo, e que muitas vezes a gente não consegue chegar. Como precificar os nossos segmentos seria muito isso, com base em tabelas que já existem, né? Legal. Pergunto, porque a gente gosta de ter como base o nosso ideal de vida. Então, na Mirar, a gente colocou para precificação. O cenário é muito parecido, tá? A gente também precisa pegar diversos projetos para fechar a conta no final do mês e tudo isso. A gente começa um projeto sem ter terminado o outro. A gente está no auge da execução dos projetos do ano, tendo que captar os próximos. Então, um A cenário... gente não tem sindicato também. A gente não tem sindicato. O preço é balizado pelo mercado, mas a gente criou internamente o que a gente chama de definição de vida boa. Então, cada uma de nós falou assim, para eu ter uma vida boa, eu preciso... Eu estou fazendo o coraçãozinho, eu adorei esse termo, e eu vou ter que anotar aqui, porque é muito maravilhoso. Para eu ter uma vida boa, eu preciso ter o meu aluguel pago, mas eu também preciso viajar 2 vezes por ano para ver os meus pais, porque eles moram em Curitiba. Eu também preciso ter uma grana para eu fazer alguns cursos que eu gosto de fazer. Eu preciso pagar o exercício físico que eu quero. Eu preciso pagar minha terapia. Então, a gente colocou esses custos de uma vida boa, que não é uma vida de esbanjo, tá? Não é aquele ideal de todo mundo quer um iate. Não, nem todo mundo quer um iate. O que é uma vida boa para você? E factível, porque também a gente não tem tempo para ter todas as experiências do mundo. Então, a gente colocou isso e a gente calculou o nosso preço com base nisso. Então, a nossa composição de preço precisa dar conta do que nós três consideramos uma vida boa e dos nossos custos institucionais, dos custos que a gente tem para existir enquanto empresa. E aí, o que a gente faz? A gente usa o mercado para balizar isso. Então, a gente, volta e meia, tenta acessar o valor que outros concorrentes, que outras empresas que oferecem a mesma coisa estão usando, para ver se o nosso valor está muito acima, muito abaixo, se a gente pode oferecer para aquele público aquele preço ou não. Só que quando a gente fez o exercício de conseguir ter uma precificação a partir do nosso ideal de vida, da nossa sustentabilidade, a gente tem mais clareza se a gente está fazendo a um valor abaixo, o que é muito arriscado, porque a gente acaba assumindo que a gente vai fazer um trabalho num valor que não nos dá o mínimo de sustentabilidade financeira nem para nós e nem para Mirar, ou a gente assume um trabalho quando a gente resolve abaixar o preço, sabendo os impactos que isso vai ter na nossa vida. Então, é um lugar de consciência muito maior, porque senão a gente nunca quebra o ciclo, né? Senão a gente fica naquele ciclo de receber pouco, de negociar, de não sei o quê, de não sei o quê, de fechar as contas do jeito que dá e, de repente, a gente está no esgotamento.